Olá, abençoado. Quem vos fala é o irmão Mac, falo aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje eu preparei aqui um estudo maravilhoso referente ao tema Sem Lei Não Há Pecado. E estarei aqui destrinchando alguns versos da Bíblia para compreendermos melhor o tema. Então, desde já eu peço para você se inscrever no canal Sala da Graça. É um canal novo, eu criei recentemente, onde eu estarei postando estudos referente à graça de Deus, referente ao Evangelho da Incircuncisão que foi pregado pelo apóstolo Paulo. O vídeo não vai ter muita edição, vai ser simples, vai ter alguns erros porque eu não vou editar para não perder muito tempo, que o foco da gente aqui é trazer, expor a palavra de Deus para você. Então eu estarei lendo aqui, estou aqui em frente ao computador, ao monitor, onde eu estarei fazendo a leitura do texto junto com os abençoados. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, ler os textos, e eu estarei aqui expondo o Evangelho da Incircuncisão, destrinchando alguns textos que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, como eu li o tema Sem Lei Não Há Pecado, então vamos entender esse tema. Por que sem lei não há pecado? O sistema religioso, ele ensina que somos pecadores. Por que o sistema religioso ensina que somos pecadores? Porque eles estão antes da cruz. Eles não entendem, ou talvez entendam por maldade. Ele insere na mente do povo de Deus um ensinamento que não condiz com o que Paulo pregou. Então Paulo, o apóstolo da graça, ele foi o único que recebeu de Jesus Cristo, de Deus, o Evangelho da Incircuncisão. Então, licença, perdão. Então vamos ler aqui. Eu escrevi aqui, lembrando que esse estudo que eu irei ministrar, eu tenho ele impresso, né? Se os amados quiserem, aí eu estarei enviando por e-mail ou via correios. Então é um estudozinho bem simples, uma folha que eu criei, que chama folha Sala da Graça. Por que Sala da Graça? Porque eu decidi colocar o nome do canal Sala da Graça? Porque aqui é uma sala de ensino, aonde tem a missão de fazer com que a palavra corra, né? Que o Evangelho da verdade, o Evangelho da incircuncisão, da graça de Deus, ele alcance muitos, né? Então vamos começar aqui a ler o texto. Eu vou só fazer, lembrando alguns cortes no vídeo, né, para não ficar muito longo, tirando alguns erros de edição, mas muito pouco. Então vamos lá. Se o pecado ainda está de pé, para que Jesus Cristo ofereceu-se na cruz do Calvário? Então essa é uma pergunta. Então, sem lei não há pecado. Foque no tema, sem lei não há pecado. Se o pecado ainda está de pé, para que Jesus Cristo ofereceu-se na cruz do Calvário? Então,
Se o pecado está de pé, então o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário com certeza seria em vão. Vamos ler em Hebreus 10:14, que diz o motivo, o objetivo do sacrifício de Jesus Cristo. Então, em Hebreus 10:14 diz para quê, né? Para que Jesus foi crucificado. Então, vejamos. Porque com um único sacrifício, vejam, um único, não vários, mas um único significa um, aperfeiçoou para sempre. Veja que ele diz que aperfeiçoou para sempre, não temporariamente. Ou seja, um único sacrifício morreu uma só vez para aperfeiçoar para sempre. Ok? Até aí a gente compreende. É bem claro o que Paulo escreveu. Mas qual o problema das pessoas não entenderem? É porque o sistema religioso ele coloca uma escama nos olhos das pessoas, ou seja, cega o entendimento das pessoas, para não entender a simplicidade do Evangelho. O Evangelho não é complexo, ele é simples. Então, com certeza o Espírito Santo de Deus ele vai decodificar esse mistério para você, te dando entendimento, para que você venha enxergar a palavra de Deus com os olhos espirituais. Não com os olhos carnais, mas com o entendimento, com a mente de Cristo. Então ele diz o seguinte: então, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Para que João Batista, ao vê-lo, disse, né? João Batista, ao ver Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a missão de Jesus de Nazaré seria tirar o pecado do mundo. Então, se é para tirar, se ele veio para tirar, ele tem que tirar o pecado do mundo. Aí eu pergunto, tirou ou não o pecado do mundo? Ele foi crucificado ou não? Se foi, então ele cumpriu a sua missão. A missão dele foi perfeita, ele tirou o pecado do mundo. Se não tirou, estás perdido, porque a Bíblia que tu tens diz que não há mais remissão para o pecado. Foi só um sacrifício. Ou queres que ele venha morrer de novo por ti? Outra coisa, vamos ver aqui. Paulo também escreveu o seguinte verso: do mesmo modo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Está escrito em Romanos, capítulo 6, verso 11. Então, foi isso que Paulo falou. Ele disse aqui: do mesmo modo, considerai-vos mortos. Considerai-vos mortos. Se você diz que existe pecado, está ensinando que há pecado, então você não está morto. Qual o significado da morte de Jesus Cristo? Um significado muito grande, grandíssimo. Ele tirou o pecado e nos purificou para sempre. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, uma nova criatura. Então devemos andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida é andar segundo os ensinamentos da graça de Deus. Que ensinamento é esse que diz que não somos pecadores, que somos perfeitos, que somos abençoados com toda sorte de bênçãos? Não seremos, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, voltando aqui ao estudo, outra coisa, Paulo também escreveu, né? Esse verso que foi lido: do mesmo modo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Através do sacrifício, nós estamos vivos. Mortos para o pecado significa que não há mais pecado. Nós somos a nova criatura. Vamos ler, continuar lendo. O que significa estar mortos
ao pecado. Agora vamos entender o significado de estar mortos para o pecado. Podemos prender um morto? Nós, escolhidos, eleitos e predestinados, fomos salvos antes de existir pecado. Isso é uma verdade, está escrito. Antes de existir o pecado, Deus já tinha nos separado. Então, por isso que pregamos predestinação, porque antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos separado. Então, somos filhos de Deus, herdeiro da promessa, também como Abraão. Então, ele diz aqui, então, voltando aqui, como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos, olha, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de existir o mundo físico, cósmico, ele já tinha nos escolhido em espírito, né? Só nos fez foi revestir de carne aqui no ventre da nossa mãe, né? Então, como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, olha, sermos santos e sem mancha. Eu sou santo, você é santo, sem mancha. Na presença dele em amor. Isto está escrito em Efésios capítulo 1, verso 4. Veja também em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Diz o seguinte: quem nos salvou, ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras,